E aí, gente, eu volto a mim mesmo. Nós estamos na mão de bandidos. Esse inquérito do fim do mundo é um esquema de sequestro, pelo qual a vítima e a descendência dela são postos eternamente à mercê do sequestrador. E isso tudo, gente, só pode acontecer num país onde jornalistas assistem impassíveis o assédio violento às famílias e às filhas menores dos perseguidos políticos. E em vez de denunciar e expor esses atos sórdidos e covardes que eles estão testemunhando, eles escondem essas ignomínias do olhar da nação. Não só fingem que não está acontecendo, como concretamente negam o que estão vendo com seus próprios olhos. Qual é o adjetivo que se aplica a um sujeito que se permite isso? Gente, estou gravando isso para entregar para vocês nessa manhã da sexta-feira, né, aqui no final da tarde da quinta-feira, antes da publicação da terceira matéria da série que a Folha de São Paulo está publicando, né, e que eu espero que siga no mesmo, na mesma toada digna com que foram publicadas as duas primeiras. A segunda matéria do Glenn Greenwald, publicada pela Folha, sobre o esquema da ditadura para sabotar a eleição e eliminar resistências, confirma o que a primeira já tinha anunciado, né? E, no fundo, as duas apenas acrescentam provas irrefutáveis, confissões de viva voz dos cúmplices do esquema, daquilo que todo brasileiro que não recebe super salários públicos e não mama em tetas gigantes e não está entrincheirado na imprensa corporate sempre soube. Vamos ouvir isso aqui antes de ir adiante. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Seguinte, conversando com a Cristina, ela pediu que a partir deste relatório e desse em diante, tá? Onde você coloca Supremo Tribunal Federal, coloque, por favor, Tribunal Superior Eleitoral. O número do processo nunca ficar em aberto, colocar, no caso desse e dos próximos, a não ser que tenha alguma outra contraindicação, o 4781, tá? E de ordem, colocar como de ordem do Dr. Marco Antônio, tá? Por quê? Porque atualmente o ministro passa por uma fase difícil, qualquer detalhe, qualquer peninha pode virar amanhã ou depois mais um objeto de dor de cabeça para ele, tá? Então, ficaria para todos os fins, que é de ordem dele, do Dr. Marco, que ele manda enviar, né? É para a gente, e aí é tudo bem. Ninguém vai poder questionar nada, etc. Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc. Né? E colocar em cima, repito, o Tribunal Superior Eleitoral, processo como nesse aqui já que você mandou, por favor, 4781, e de ordem do Dr. Marco Antônio Martim Vargas, juiz, eu não sei qual é o cargo que ele tem no TSE, né? Mas, enfim, juiz auxiliar, o juiz, enfim, né? Do Tribunal Superior, da Presidência, enfim, por favor, tá? E eu aguardo outra via. Muito obrigado. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo. E em um primeiro momento, eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse, porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito
descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses três. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, é por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Que aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam. Ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero. O que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, e não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se você puder quebrar o galho aí, alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Nessas duas gravações, gente, duas coisas se confirmam no subtexto, para além do que está no texto. A primeira é que o TSE é um mero laranja do sistema. O juiz auxiliar do Moraes não sabe nem quem é quem lá dentro, porque não precisa saber. O TSE não decide nada. Ele serve só para fornecer álibis para os crimes e para os desmandos do sistema. E a segunda coisa é que o Alexandre de Moraes é um cara insuportável que vive um egotrip sem limites e se permite chiliques de tal calibre, né, que ninguém ousa enfrentar ele, nem os seus subordinados, nem os seus pares no pretório excelso. E no texto mesmo, está lá aquilo que todo mundo já sabia. Os alvos do Alexandre de Moraes e os crimes imputados a eles são previamente escolhidos pelo ministro quando ele usa o chapéu de carrasco. As provas são então encomendadas aos bate-paus do mesmo ministro, agora vestindo o chapéu de investigador com poder de polícia. Aí, os relatórios dessas investigações, são ajustados em idas e vindas sucessivas entre os dois avatares do Alexandre de Moraes, até ficarem a contento do Alexandre de Moraes carrasco, sem a menor consideração para com os fatos. Em caso de resistência dos fatos de se enquadrarem nos desejos de sua eminência reverendíssima, usem a imaginação. Toda a iniciativa da operação, por ordem estrita do ministro com chapéu de carrasco, é então assumida como sendo deles próprios pelos bate-paus do mesmo ministro, no seu outro papel de policial eleitoral. É o mesmíssimo esquema, gente, recorde-se, que ele exigia daqueles subalternos do Twitter, lá atrás, que ele assediava pessoalmente para fabricar provas contra as vítimas dele naquela rede social, conforme ficou claro nos e-mails escritos de próprio punho pelo Alexandre de Moraes, divulgados lá nos Twitter Papers. E então,
Aí, com tudo isso na mão, o ministro Carrasco aciona por si mesmo no seu outro papel, né? Acionado por si mesmo no seu outro papel, executa a sentença que já estava previamente definida desde a partida. Os bate-paus lá verbalizam em várias mensagens, né, o temor deles de assumir a culpa que não tinham. E agora, diante do flagrante exposto pela Folha, eles retrucam, como aquele famoso Carrasco de Auschwitz, que assim mesmo acabou enforcado, né, que eles estavam apenas cumprindo as ordens que lhes eram dadas. Foi assim, gente, que foram executados, entre outros, o Rodrigo Constantino, o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro e pelo menos outros 20 bolsonaristas, entre os nomeados nas conversas até agora divulgadas, que são apenas, prestem atenção, as havidas no período crítico da campanha eleitoral e dos 2 turnos da eleição de 2022. É com isso, gente, é assim que têm sido destruídas famílias, né? Condenado inocentes e até matado gente na cadeia por falta de assistência médica. Porque o ministro cismou fazer o quê, né? Enfim, gente, é o Alexandre de Moraes e ninguém mais que o Alexandre de Moraes que é o acionador e o acionado, o oficiante e o oficiado em todas as repetições dessa farsa sinistra. E nas sentenças finalmente proferidas, né, ele afirma invariavelmente que ele agiu a partir de ofício encaminhado pela assessoria especial de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral e papapá, né? Então, gente, a exigência sistemática desse álibi é a mais clara prova de dolo pela consciência dos crimes que ele estava cometendo, que ela implica. Todo esse trabalho é só para aquela boa gente que não desconfia nem da eleição do Nicolás Maduro na Venezuela, né, como o empurrador da história, Luiz Roberto Barroso, né, o comunista, graças a Deus, Flávio Dino, o Gilmar dos patrocínios, né, e mais aquele procurador-geral da República que tem lá um ar soturno, né, se apresentem perante o Brasil inteiro com as caras absolutamente enceradas, em caso de emergência, né, para dizer que nenhuma regra do devido processo legal num Estado democrático de direito foi quebrada por essa pataquada. Essa mesma galera, gente, abriu mais um processo ontem, estava na mesma edição da Folha de São Paulo, né, por obstrução da justiça e por corrupção de menores, veja bem, contra Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, que são 2 daqueles jornalistas exilados pela ditadura lulista, né, por terem reproduzido o pedido de socorro a advogados que porventura estivessem ouvindo, publicados na internet, pela filha de 16 anos do Eustáquio, né, quando a polícia do Alexandre de Moraes, pela enésima vez, deu o tum-tum na porta dela. E uma vez invadida a casa, eles passaram a ameaçar de prisão a mãe dela na frente dela se a menina voltasse a publicar qualquer coisa na internet. Cara, essa gente não está sozinha. Eles ousam esse grau de perfídia porque contam como certa a cumplicidade da imprensa corporate nas televisões e no jornalismo impresso, né, que dessa vez, como em todas as outras, tratou de abafar o escândalo apenas registrando com materiazinhas burocráticas a trolha que a Folha de São Paulo publicou, né, e com chamadas pífias e editoriais nada menos que vergonhosos. É isso que permite que pústulas como Rodrigo Pacheco, né, se sintam seguros o bastante para garantir que a impunidade do Alexandre de Moraes vai continuar garantida, antes mesmo de mover qualquer palha para checar os fatos ou para defender as vítimas desse esquema, colhidas na própria seara do Senado da República, debaixo das fuças dele. Cara, tudo isso é falso, tudo isso é podre. O poder de polícia de um tribunal é, por definição, antidemocrático. Os tribunais
todos os tribunais, o poder judiciário inteiro, o poder não eleito como um todo, são, por definição, inertes no sistema do Montesquieu, né? E mais ainda no da Filadélfia, né? Onde todo o poder emana do povo e é exercido pelo povo e para o povo. Sem isso, cara, ninguém e nenhum direito está garantido dos Alexandres da vida para baixo. O Montesquieu e a Filadélfia, e não o Flávio Dino e o Maranhão, é que são as referências do que é ou que não é democracia. A cara de pau do Barroso, doutor Barroso, né? A truculência do Flávio Dino e aquela fleuma pegajosa do Gilmar dos Patrocínios não enganam mais ninguém nesse país. E eu me congratulo aqui com a Folha de São Paulo, que mesmo a partir da posição dela de esquerda e abertamente antibolsonarista, mostra que não se esqueceu do que é jornalismo, né? Quando dá guarida ao Glenn Greenwald, né, para publicar a bomba que chegou às mãos deles e que custaria a prisão sumária dele detonar se não fosse dentro de um santuário da esquerda, que por enquanto, e apenas por enquanto, ainda é contestado apenas com palavras e não com a violência sumária do que há de mais podre dentro das instituições podres do Brasil, que é o que fica reservado para todo mundo que não está dentro dessa imprensa tradicional. Com isso, com a atitude da Folha, né, essa corja ficou, pelo menos, obrigada a dizer na cara do país inteiro e em cima das provas incontestáveis que os fatos não são os fatos. E aí, gente, eu volto a mim mesmo. Nós estamos na mão de bandidos. Esse inquérito do fim do mundo é um esquema de sequestro, né, pelo qual a vítima e a descendência dela são postos eternamente à mercê do sequestrador, né, e em que essa mesma pena é imposta também às vítimas cuja inocência o sequestrador oficialmente reconhece, né. Qualquer um que, por qualquer motivo, chegue a ser tocado por ele se transforma imediatamente em mais um morto-vivo, né? Como na famosa série do cinema lá. Redes sociais, nunca mais, né? O que vale dizer, trabalho, nunca mais. Liberdade de locomoção, nunca mais. Contatos com seus amigos da vida inteira, nunca mais. E por aí abaixo, né? E isso tudo, gente, só pode acontecer num país onde jornalistas assistem impassíveis o assédio violento às famílias e às filhas menores dos perseguidos políticos, né? E em vez de denunciar e expor esses atos sórdidos e covardes que eles estão testemunhando, eles escondem essas ignomínias do olhar da nação. Não só fingem que não está acontecendo, como concretamente negam o que estão vendo com seus próprios olhos. Qual é o adjetivo que se aplica a um sujeito que se permite isso? Olha, é coisa que eu ainda estou procurando. Mas se tem uma coisa que o resto do mundo sabe desde sempre, é que esquemas criminosos como esse só se instalam onde o jornalismo já morreu de véspera, né? E que esses reinados de terror só terminam quando o jornalismo renasce.